Olá, amigos, bem-vindos ao Canal Médico. Estou aqui com meu querido amigo Dr. César Medeiros, onde nós vamos bater um papo sobre infarto agudo do miocárdio, angioplastia, stent, enfim, uma série de coisas. Bem-vindo ao Canal Médico, Dr. César. As suas primeiras considerações. Obrigado, Antonino, pelo convite. Uma honra estar aqui de novo contigo e poder levar alguma informação aí sobre o que a gente faz, né, no nosso dia a dia. Na verdade, eu sou cardiologista por formação, mas enveredei aí para a área da cardiologia intervencionista, que é basicamente a subespecialidade da cardiologia que lida com catéteres, né, com procedimentos minimamente invasivos. E o tema que você me propôs aqui é um tema que, na verdade, onde a gente sabe que a nossa especialidade faz bastante diferença, né, que é o infarto agudo do miocárdio. Então, estou à disposição aí para a gente discutir aí os aspectos desse tema. Só para a gente poder esclarecer, o que é um infarto agudo do miocárdio? O infarto agudo do miocárdio é, na verdade, uma falta de irrigação sanguínea do próprio músculo cardíaco. O coração é um órgão extremamente complexo, mas ele tem na sua principal câmara, o ventrículo esquerdo, uma composição basicamente muscular. E esse músculo ele precisa contrair 60 a 100 vezes por minuto durante a vida inteira de um sujeito. Então, ele precisa de uma irrigação sanguínea muito intensa. E quem dá essa irrigação sanguínea são as coronárias, são as artérias que abraçam o coração e nutrem o coração com o sangue. Esse músculo, então, precisa de muita nutrição, muito sangue, muito fluxo sanguíneo. O infarto, geralmente, é quando uma dessas artérias coronárias fecha, né? E ela fecha, geralmente, por placa de gordura, por algum evento, algum gatilho que faz com uma placa de gordura que vem se desenvolvendo durante os anos, ela sofra uma ruptura, enfim, forme trombo e feche. E quando essa coronária fecha, todo o músculo cardíaco que está irrigado por ela passa a sofrer. Então, a gente costuma dizer, inclusive, que tempo é músculo, né? Quanto mais tempo essa artéria fica fechada, maior o dano desse músculo cardíaco e maior também a taxa de irreversibilidade do infarto. Então, infarto, até o nome já vê, infarto é não ter fartura de sangue, geralmente por conta de uma oclusão de uma artéria coronária. No passado, não havia possibilidade dessas intervenções que a gente chama de minimamente invasivas. No passado, a gente tinha apenas as cirurgias de peito aberto, né? Tinha apenas as chamadas pontes de safena, enfim, que é isso que o público normalmente conhece. Há quanto tempo nós podemos contar com essa nova tecnologia que seria as intervenções minimamente invasivas? E qual a principal diferença em nível de sobrevida, em nível de conforto, benefício que os pacientes tiveram com essa nova tecnologia? Aqui acho que vale a pena a gente diferenciar do ponto de vista do infarto, né, e da intervenção preventiva, né, para tentar evitar sem dúvida. Então, assim, a gente desde o final da década de 70, início da década de 80, começou a desenvolver essa técnica de angioplastia, né, que é basicamente você inserir um catéter por uma artéria, né? Geralmente uma artéria da virilha ou uma artéria do punho, como a gente faz mais recentemente, e essa artéria, esse catéter, ele navega por toda a circulação arterial e chega na origem das coronárias. E ali você consegue, injetando contraste num aparelho, numa sala, né? Um ambiente todo dedicado a isso, você consegue ver num raio-x de alta definição, você consegue ver toda a luminografia, ou seja, todo o delineamento da silhueta das artérias coronárias. E ali você consegue saber se tem obstrução ou não. Então, isso aí eu estou falando do cateterismo, né, que é o exame diagnóstico, digamos assim. E pelo próprio catéter que você insere, você tem a possibilidade de fazer dilatações dessas artérias. Então, só para responder a sua pergunta, desde do final dos anos 70, início das décadas de 80, a gente já lida com essas desobstruções por catéter. E a coisa, obviamente, foi se desenvolvendo a ponto de, hoje em dia, Antonino, você fazer muito mais desobstrução ou revascularização desses vasos coronarianos via catéter do que via cirurgia. Veja, não são procedimentos excludentes ou rivais, de forma alguma. São complementares. Obviamente que, se você perguntar para os pacientes se eles preferem ter o peito aberto ou fazer um procedimento por catéter, que você sai de sala e já vai ficar com a tua família, comer, enfim, todos vão escolher essa opção. Mas a gente tem que avaliar, obviamente, tecnicamente, e saber, na situação que o paciente está, o que é melhor.
voltando para o infarto agudo, hoje em dia a gente sabe que o tratamento mais eficaz para o infarto agudo é a desobstrução imediata da coronária. Isso a cirurgia não tem como fazer, você não consegue num tempo hábil para recuperar o coração, abrir o peito e fazer ponte safena, mamário, o que seja. Então o que coube, o tratamento adequado do infarto é desobstruir o mais rápido possível. Idealmente com cateterismo e angioplastia. Se o paciente não tiver acesso a um serviço que faça isso imediatamente, talvez o uso de trombolítico, né, que é uma droga que dissolve trombo, algo que a gente precisa ter em saúde pública, seja a melhor alternativa. O uso dos trombolíticos agora é em menor escala do que era no passado, vamos dizer assim, há 30 anos atrás. Porque antigamente você tinha aquela opção, né? Nos grandes protocolos de dor torácica, você tinha aquela questão do tempo da entrada até a utilização do trombolítico. Hoje você já tem o chamado tempo porta-agulha. Agora, uma coisa que muitas pessoas confundem é a questão: a pessoa só faz um cateterismo quando sofre um infarto? Não, né? Muitas vezes isso é feito de maneira preventiva. E a diferença, como é que você poderia diferenciar cateterismo, angioplastia, implante de stent, enfim. Não é preciso que a pessoa infarte, chegue ao extremo. Queria que você discorresse um pouco sobre essas três situações, né? Que as pessoas pensam às vezes que cateterismo já muitas vezes você faz um cateterismo por outro motivo, apenas por uma situação. Perfeitamente. Essa pergunta é boa, aqui abre o espaço para eu discorrer basicamente sobre quase 80% da nossa especialidade. Quando a gente atua no infarto agudo, a gente está tentando salvar a vida, né? Como a gente falou antes, tem que salvar o músculo, abrir a artéria imediatamente para aquele músculo se recuperar. Isso é o procedimento de urgência, é o procedimento que você está reativo, está correndo atrás de algo que já aconteceu. Mas cardiologia bem feita, se a gente puder usar uma palavra só, é prevenção. A gente tem que prevenir que o sujeito chegue nesse nível de a gente precisar tratar de emergência um infarto agudo do miocárdio. E aí, como o coração é um órgão muito traiçoeiro, a gente tem que ir atrás dos sinais, né? Obviamente, o sujeito que está lá nos seus 50, 60 anos, que tem histórico de doença arterial coronariana na família, principalmente se for precoce, o sujeito que não faz atividade física, que fuma, que é hipertenso, diabético, dislipidêmico, enfim, são vários fatores de risco. Esse sujeito ele precisa ser investigado com mais carinho. Então, assim, primeiro sinal de alerta, sintomas. Se o cara tem dor no peito, cansaço, falta de ar, a gente tem que começar uma investigação um pouco mais específica. E aí é fundamental ter um clínico, ter um cardiologista que suspeite disso e peça um eletrocardiograma de repouso, eventualmente um teste de esforço, principalmente se o sujeito vai começar a fazer uma programação de atividade física, isso é fundamental, né? E alguns outros testes mais específicos para ver se indiretamente você tem sinais de que ele tem obstrução coronariana. Uma vez que ele tenha sinais de insuficiência coronariana, de obstrução coronariana por testes não invasivos, aí o cateterismo eletivo, como você falou, ele está indicado. Então, cateterismo é um exame diagnóstico feito em várias situações, nesse caso aqui que a gente está falando, eletivo, né? A gente está fazendo o cateterismo para ver se esse paciente tem obstruções coronarianas. Uma vez que eu faço o cateterismo e veja que tem obstrução coronariana, é feita uma análise técnica, a gente vê como é que é a anatomia, com a situação clínica do paciente, a gente pode indicar a angioplastia. A angioplastia é uma desobstrução, né? A gente passa um aramezinho fininho por dentro da coronária, um balão é insuflado para abrir uma obstrução que está lá em 80%, 90%, a gente conseguir abrir espaço para que o sangue volte a circular. Essa angioplastia que a gente falou que é feita desde o final da década de 70 e início da década de 80. Com o passar do tempo, com o aprimoramento das técnicas, hoje em dia 95% das angioplastias terminam no implante do stent. Então o implante do stent é, na verdade, a meta comum, o objetivo comum final de uma angioplastia. O stent é uma pecinha metálica, né, do tamanho ali de uma mola de caneta, aquelas canetas antigas, e que ele vem fechado num balão e eu cruzo a obstrução da artéria coronária e implanto esse stent sob pressão. Então ele se molda na artéria e o objetivo básico do stent é
permitir que o fluxo sanguíneo se dê de forma livre. Então, desobstruir, basicamente. Desobstruir e manter desobstruído. Manter desobstruído. Porque, assim, obviamente, isso não é o tratamento da doença aterosclerótica, né, que leva ao infarto. Isso é um tratamento de uma consequência da doença aterosclerótica. Obviamente que uma vez que o paciente faça o cateterismo, faça a angioplastia, mesmo de forma eletiva, ele tem que entrar num programa para a gente prevenir, e aí já seria prevenção secundária, né, de alguém que já teve um evento cardiovascular, de prevenir que isso volte a ocorrer, ou em outros pontos, ou mesmo no próprio ponto do stent. Se o sujeito coloca um stent e para de tomar medicações, para de seguir as recomendações médicas, ele está fadado a que aquele stent obstrua de novo e ele tenha um evento, eventualmente, que mais grave, mais sério do que aquele primeiro evento que levou ao implante do primeiro stent. Com relação, voltando um pouquinho para o infarto, quando você tem, por exemplo, quando a gente fala de fatores de risco, que você comentou aí, você tem alguns fatores de risco que eles não podem ser modificados. E tem fatores de risco que são modificáveis, né? Por exemplo, a idade é um fator de risco que cada vez aumenta mais, eu não posso modificar. Você pode falar rapidamente quais são os fatores de risco modificáveis e não modificáveis em nível de literatura médica hoje? A idade você já citou, genética, infelizmente, ainda não, né? Se eu tenho parentes de primeiro grau que tiveram doença coronariana, principalmente precoce, eu tenho já um fator de risco aqui maior para ter doença coronariana também. Isso ainda não é modificável, mas eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter algumas modificações nesse aspecto. Agora, todos os outros são, né? Todos os outros são. Hoje em dia você trata a diabetes de uma forma absolutamente eficaz, menos invasiva e com medicações, que isso é muito interessante, medicações que surgem para tratar diabetes e que a gente agora está vendo que, na verdade, eles têm um benefício enorme para o coração. Então, no protocolo, inclusive, de prevenção. Eventualmente, até no paciente que nem é diabético. Nem é diabético. Então, assim, isso é interessante como a ciência funciona, né? Você, às vezes, desenvolve uma medicação, uma substância para tratar a doença A e você consegue um efeito melhor ainda na doença B, lógico, temos que investigar de forma adequada, mas o diabetes é um caso clássico disso. Dislipidemia, quer dizer, o colesterol elevado, isso também é um fator de risco muito forte e que pode ser modificado. E aí pode ser modificado de várias vezes, de várias formas. De forma medicamentosa e principalmente de forma não medicamentosa, mudança de hábito de vida. Cigarro, eu costumo dizer que a única substância que não existe dose segura é o cigarro. Quer dizer, eu falo isso para os pacientes. Doutor, eu posso comer um churrasco? Eu posso tomar uma cervejinha? Sim, pode. Eu posso fumar um cigarro? Não. Aí eu acho que, assim, passou de um já é excessivo. Atividade física, né? Atividade física é interessante porque é algo muito falado e pouco prescrito, né? Isso acho que até o Daniel teve aqui no canal recentemente, falou sobre isso. Atividade física, ela vai permear todos os outros fatores de risco. Você se mantendo ativo fisicamente, você controla muito melhor a tua hipertensão, não falamos dela ainda, mas é um fator de risco óbvio, controla melhor seu colesterol, controla melhor seu diabetes, controla os riscos cardiovasculares. É um preditor, digamos assim, um fator preponderante e independente de melhora de fator de risco cardiovascular. Então, assim, resumindo, praticamente todos são modificáveis. Você consegue intervir de forma mudança de estilo de vida e medicação em praticamente todos os fatores de risco. Talvez não só no envelhecimento, mas você consegue envelhecer com mais qualidade, e consegue tirar fatores de risco. E na genética, que ainda não temos aí uma intervenção eficaz. No início comentamos sobre a obstrução das coronárias, né? São várias coronárias e tem aquela coisa de lesões que a gente chama de triarterial. Que a gente fala que essas lesões triarteriais, elas hoje elas podem ser tratadas através de angioplastia? Podem. Existe quase que um mandamento, né, de que o paciente com lesões em alguns locais mais nobres, tipo o tronco da coronária esquerda, ou lesões múltiplas, esse paciente ele evolui melhor a longo prazo quando ele é operado. Né? Porque você veja bem, quando a gente se depara com várias obstruções, o procedimento por catéter começa a ficar mais complexo. Né? Eu preciso de usar mais stents, mais técnicas, mais tempo de procedimento. A cirurgia, por outro lado, uma vez que se abre o peito, se bote o paciente em circulação extracorpórea, o cirurgião tem ali
tempo para revascularizar todos os vasos. Então, assim, tem alguns casos em que eu coloco isso para o paciente. Olha, o seu caso pode ser tratado de duas formas. Nesse paciente que você falou, multivascular, tem lesão em vários leitos, territórios coronarianos. Só pode ser tratado de duas formas. Com uma angioplastia extremamente complexa ou com uma cirurgia relativamente simples. É lógico que aqui eu estou tentando simplificar uma conversa que tem que ser feita, né? Porque a decisão disso, no final das contas, Antônio, não pode ficar na mão de quem faz um método ou outro. Sem dúvida. Tem que ficar na mão, talvez, do capitão do time, né? Que é o médico clínico que acompanha o paciente, e principalmente do paciente esclarecido, né? A gente tem o dever de passar isso para o paciente para que ele defina isso. Então, respondendo a tua pergunta, o paciente multivascular, geralmente é aquele paciente, se a gente tiver tempo de decidir, ou seja, não é uma urgência, é o paciente onde a gente faz somente o cateterismo diagnóstico, tira esse paciente de sala, tenta esclarecer, pede que o cirurgião seja ouvido e também consulte e esclareça o paciente para, no final das contas, você decidir. Porque o que a gente sabe, e medicina tem que funcionar assim, medicina funciona baseado em literatura, em evidência, seja por observação, seja por teste de uma terapia contra a outra. É que quanto mais comprometida é a circulação coronariana, ou seja, quanto mais lesões o paciente tenha, mais ele se beneficia a longo prazo de uma cirurgia cardíaca. Mas a coisa ali, a decisão é quase que ali no VAR, né? O paciente não morre mais com um método ou outro, não infarta mais com um método ou outro, mas a cirurgia tende a deixar o paciente livre de novas intervenções durante mais tempo. É o que a gente tem hoje, baseado na ciência. Quando a gente fala de infarto agudo do miocárdio, quando você iniciou, você falou uma coisa que é muito importante, que tempo é miocárdio, tempo é músculo. Se a gente for analisar dessa maneira que você falou, a gente não consegue fazer uma cirurgia cardíaca pensando em circulação extracorpórea de uma maneira assim muito rápida. Provavelmente vai ter que trombolizar o doente, provavelmente, né, para depois pensar nisso. Então, talvez a grande diferença que haja no fato de você poder intervir rapidamente, né? Já aconteceu isso conosco várias vezes, né? Eu te ligar, a equipe te ligar e você sair de onde está, alguém da sua equipe ir para poder, nas madrugadas, final de semana, feriados, para sair para dar esse atendimento. Então, a gente pode dizer que a angioplastia com o implante de stent, ela modificou de forma radical a mortalidade no evento de infarto agudo do miocárdio, quando bem conduzido, na porta de entrada, vamos dizer, no momento desses sintomas, no momento em que se diagnostica? Tá aí, isso aí talvez seja um dos grandes desafios da cardiologia, da medicina como um todo. O infarto agudo do miocárdio é a doença que mais mata no mundo, né? E eu vou dizer para vocês até que o diagnóstico de infarto agudo é subnotificado. Mesmo durante a pandemia de Covid, as doenças cardiovasculares continuaram sendo a maior causa de mortalidade do mundo. Então, assim, mataram até mais, talvez um pouquinho naquele momento, porque o paciente não ia ao hospital. Exato. Mas então, muitas daquelas mortes que não tem diagnóstico, o sujeito morreu subitamente, isso pode ser atribuído ao infarto. Então, respondendo a sua pergunta, a gente realmente tem muitas técnicas, tem muita rapidez. No momento em que alguém liga de um pronto-socorro dizendo, olha, eu estou com um paciente com infarto agudo do miocárdio aqui, eu tenho que botar o cronômetro para correr, eu tenho que chegar o mais rápido possível e botar esse paciente em sala o mais rápido possível e tratar o mais rápido possível, fazer aquela artéria ser aberta e que o músculo cardíaco comece a receber sangue e se recuperar. Então, a gente, ao longo dos anos, a gente conseguiu reduzir a mortalidade intra-hospitalar do infarto de forma significativa. A gente sabe o seguinte, o doente chegou a uma unidade hospitalar, uma ambulância, enfim, SAMU, o que seja, isso outros países têm uma experiência maior que a nossa, e foi submetido a uma reperfusão, seja ela por angioplastia com implante stent, seja ela até por trombolítico, para esperar depois fazer uma angioplastia, que é a desobstrução, definitiva, esse paciente, a gente vai conseguir reduzir a mortalidade dele. Mas aí vem o grande problema e a grande frustração nossa. Muita gente morre ainda de infarto em casa, né? Porque não procurou, porque achou que a dor não era isso mesmo, que meu vizinho disse que não é assim, que, enfim, é gases e tal. Eu sempre digo, na dúvida, vai para o hospital, mas pode acontecer, você passar algumas horas no hospital, descartar e voltar para casa mais tranquilo.
falta de diagnóstico, eventualmente, até o paciente que procura a unidade de saúde e que não teve um eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame extremamente importante para ser feito numa suspeita de infarto agudo do miocárdio. E hoje em dia a gente tem até, poxa, a inteligência artificial ajuda a gente nisso, quer dizer, cabe ao profissional de saúde, seja qualquer que for, o paciente com alguma dor no peito, e peito pode estender aí da mandíbula até a boca do umbigo, do umbigo à mandíbula. Pois faça um eletrocardiograma, né? Mesmo que você não seja cardiologista. Hoje tem programas, você pode mandar isso para algum grupo, enfim, tem análise de inteligência artificial, tem dispositivo usável que você pode fazer esse diagnóstico. Então, uma vez fez o diagnóstico, a equipe de reperfusão, seja a equipe de hemodinâmica, seja a equipe de cardiologia que está lá no hospital, precisa ser ativada, né, naquele mesmo momento. Porque é isso, tempo é músculo e quanto mais músculo cardíaco você tem viável, menor a chance de você morrer de um infarto agudo do miocárdio. É importante frisar também que não é só a morte, né? A consequência de daquele músculo que morreu, né, vai te fazer falta. Você sai com uma insuficiência cardíaca, às vezes com partes, com a cinesia desse músculo cardíaco, que vai contribuir para uma má qualidade de vida, principalmente em nível de você praticar um esporte, enfim, qualidade de vida. Falando disso, você falou muito bem a questão dos sinais e sintomas, né? Recentemente, um colega do jiu-jitsu morreu em casa, tá? Porque ele cismou que o que ele tinha era que ele estava, a descrição da mulher dele, ele está empanzinado. Eu falei, leva para o hospital agora. Ele disse, não, ele está empanzinado. Não, leva para o hospital. Pois bem, muitas vezes sintomas, principalmente o paciente diabético, muitas vezes ele não tem esses sintomas tão clássicos, né? De você ter aquela dor no peito. E a outra, a famosa dor na mandíbula, né? Que eu costumo falar, tá com dor, você tem problema dentário? Não tem, vá ao hospital e faça um eletro. Você pode contribuir alguma coisa com relação a isso? Pois é. Eu costumo dizer, o coração é traiçoeiro, é um órgão extremamente traiçoeiro, né? E ele pode, realmente, o infarto, ele pode se manifestar de várias formas. Tem o quadro clássico que a gente diz, olha, o paciente lê o livro, né? Que é aquela dor, que é uma dor que geralmente ela vem de caráter progressivo, é um peso ou um aperto no meio do peito. O paciente, geralmente, ele tenta ficar um pouquinho mais constrito, né? Ele começa a ter náusea, começa a ter sudorese fria, enfim, eventualmente falta de ar. Esses são sintomas clássicos, né? Uma vez você olhando isso, é igual aquela dor no baixo ventre à direita. Você tem que pensar em apendicite. Então, nesses sintomas, você tem que pensar em infarto. Mas, muitas vezes, o infarto ele não vem assim. O infarto, muitas vezes, vem com uma náusea, o sujeito começa a ficar meio enjoado, né? Sudorese fria, parestesia, ou seja, dormência, isso é um clássico também, dormência nos braços, principalmente o braço esquerdo. Dor na mandíbula realmente é um sintoma que ainda me assusta bastante, porque isso acontece, mandíbula ou pescoço. Então, assim, o ideal, falando de novo aqui, mas eu acho que nesse caso vale ser redundante. Na dúvida, o ideal é procurar um serviço de saúde, né? Fazer um eletrocardiograma, ser avaliado, que um profissional experiente ouça a sua conversa, a sua história, os seus sintomas, principalmente se você faz parte daqueles grupos de risco, né? Voltando a falar agora da angioplastia, existem hoje algumas tecnologias, né, em nível de angioplastia, né? Como, por exemplo, a ultrassonografia e também o FFR, né? Você poderia falar alguma coisa primeiro do FFR e depois da ultrassonografia? O cateterismo, como ele é feito hoje, ele é feito desde o final da década de 50. Quer dizer, um catéter que você injeta contraste e num raio-x com uma definição melhor, você vê o delineamento das artérias coronarianas. Isso a gente basicamente vai ver por onde passa o sangue. O contraste substitui no sangue, eu vejo isso lá na imagem. Em alguns casos selecionados, principalmente quando não há uma definição precisa da quantificação da lesão, eu posso achar que aquela lesão tem 50%, você achar que tem 70%, enfim. Se a gente tem um grau de suspeição grande, que aquela lesão possa fazer alguma repercussão clínica, a gente hoje tem alguns métodos bem interessantes de olhar ou de refinar a anatomia. Eu consigo imagem intravascular,
né? O ultrassom intravascular, eu consigo ver não só por onde passa o sangue, mas eu vejo a composição da parede do vaso. Então eu consigo ver se aquilo ali é uma placa que tem mais gorduras, tem mais lipídios, tem mais cálcio, se é uma placa instável, né? Se é uma placa vulnerável que pode eventualmente ter um acidente, uma ruptura, causar um infarto num futuro próximo. O ultrassom tem alguns outros modalidades, como o ACT, que é uma tomografia de coerência óptica. Enfim, a gente consegue ver a coronária de uma forma bastante nítida e com um grau de detalhamento muito grande. E o outro método que você citou, o FFR, que é a reserva de fluxo fracionada, é uma forma de eu avaliar se aquela obstrução da coronária, se ela tem alguma repercussão fisiológica. Porque não é só você olhar e falar, olha, tem obstrução, eu preciso tratar. Não, é interessante ver a relevância daquela obstrução, se aquela artéria é importante o suficiente. Então, basicamente, o FFR é um fio-guia muito parecido com o que eu uso para angioplastia, que eu tenho a opção de checar a diferenças de pressão entre o pós-lesão e o pré-lesão. Isso é hidráulica pura. E saber se aquela obstrução ela causa alguma resistência e ela faz com que aquela artéria, o músculo que está abaixo daquela obstrução, sofra com isquemia, que é a falta de irrigação sanguínea. E vários trabalhos, Antônio, já mostraram que você guiar uma intervenção, seja por FFR, que é fisiologia, seja por imagem intravascular, que eu consigo ver os aspectos da consistência da placa, melhoram o prognóstico. Então, é uma forma de refinamento, tanto do diagnóstico quanto da intervenção por catéter. É interessante essa colocação que você fez a respeito de quantificar a obstrução. Como você disse, num primeiro momento a gente pode considerar bem subjetivo, né? Porque se eu olhar, como você pode olhar e achar, tem 80%. Eu posso olhar e falar, então, tem 60%. Mas eu gostei muito dessa questão que você disse. Nem sempre uma obstrução ela tem um significado fisiológico ou clínico importante. Às vezes você pode abrir mão de fazer, de intervir, angioplastar aquele vaso, porque mesmo ele tendo uma obstrução que numa outra artéria poderia ser digna de ser angioplastada, mas naquele momento ali, então isso acontece com frequência? Bastante. Aliás, nós temos aí uma série de evidências de que pacientes que eventualmente até com sintoma, com angina, né, que a gente consegue tratá-los com medicação, mesmo ele tendo obstrução coronariana, a angioplastia não vai trazer um benefício em termos de mortalidade ou redução de infarto. Então a gente sabe que o tratamento clínico é muito eficaz, cada vez mais com as drogas que nós temos, para se tratar a doença coronariana estável, né, aquele paciente que já tem aquilo há muito tempo. Quanto a essa variabilidade de interpretação, a gente chama isso, né, variabilidade intra e interobservador. Aquela que a gente citou aqui, um acha isso, o outro acha... Frequentemente eu pego um cateterismo e olho, eu acho, essa lesão tem 50%. E eu vou ver que alguém deu um laudo lá atrás que era 70%, e eu vou ver que às vezes quem deu esse laudo fui eu. Então, assim, a variabilidade subjetiva, interobservador existe. Para desempatar isso, a gente tem que lançar a mão de várias coisas. Primeiro, o grau de suspeição. Eu não vou pegar tem lesão de 70%, mas ele não sente nada, o paciente não tem problema, não faz atividade física. Eu vou deixar aquilo quieto, eu vou tratar com prevenção, medicamento e mudança de hábito de vida. Mas, se tem essa disparidade, e hoje em dia até a disparidade vamos acrescentar outra variável aqui, às vezes o paciente vem com uma angiotomografia, um exame não invasivo, que quantificou a lesão 80%, imagina, isso causa uma ansiedade muito grande no paciente, no médico do paciente. Eu preciso tirar a dúvida se aquela lesão realmente é 80% e tem que talvez dar uns 2 passos atrás e ver, mas se essa lesão é numa localização nobre, vale a pena tratar, né? Porque o tratamento também não é inócuo, né? Vale a pena tratar, que eu digo, com intervenção. Então, assim, realmente é um jogo grande aqui de se saber o que você está tratando, né? O que aflige o paciente, qual o prognóstico do paciente, né? Se é um paciente de baixo risco, de novo, um paciente assintomático, muitas vezes uma lesão coronariana pode ficar ali por anos sem precisar ser tratada e sem prejuízo nenhum para o paciente. Com relação aos exames
vamos dizer, não preventivo, mas os exames de rastreio, de um screening, né, que a gente pensando. Hoje nós temos a angiotomografia coronariana, mas no passado nós tínhamos apenas talvez o teste ergométrico e a cintilografia de perfusão miocárdica. Existe, qual seria, como é que você colocaria no ranking as 3 avaliações? Qual que é mais precisa? E o que é score de cálcio? Pois é. Isso, na verdade, a gente precisaria de um bate-papo só sobre isso, né? Porque isso é uma das coisas que mais se discute em congressos de cardiologia, que é a estratificação de risco. Estratificação de risco. Eu preciso saber primeiro de que paciente que eu estou falando. Se eu estou falando de um sujeito de 28 anos que está fazendo ali uma avaliação para entrar num emprego, né? A estratificação de risco é basicamente uma conversa aqui. Eu vou saber se ele tem sintoma ou não, fazer um eletrocardiograma de repouso. E esse paciente está estratificado. Né? Agora, se eu estou falando de um sujeito de 60 e poucos anos, que está sedentário, que tem alguns outros fatores de risco, enfim, eu preciso ser um pouquinho mais digamos, aprofundar um pouquinho mais essa investigação. E aí a gente tem, se o paciente é um paciente ativo que consegue caminhar numa esteira, o teste de esforço é tão desvalorizado nos tempos atuais, é um exame extremamente, que traz informações preciosas. Não só se durante o esforço o paciente vai ter algum sintoma e vai alterar o eletro, mas como é que é o comportamento da pressão dele durante, enfim. Então o teste de esforço é um exame barato, é um exame praticamente inócuo para quem tem os joelhos, consegue andar, correr, enfim, e que é pouco utilizado, mas eu acho que é um exame muito interessante. Agora, quando a gente se aproxima já do paciente com múltiplos fatores de risco, e tem scores para isso, aí a gente vai começar a puxar para exames um pouco mais elaborados. E você falou do score de cálcio. O score de cálcio também é feito pela tomografia, mesmo a tomografia que eu posso fazer uma angiografia e ver se tem obstrução ou não, eu posso basicamente, mesmo até sem contraste, olhar se tem qual é o grau de calcificação das coronárias. O cálcio é um marcador muito importante de aterosclerose. Muitas vezes as placas de gordura, elas cicatrizam, né, dos eventos que ela tem, hemorragia intraplaca e tal, formando fibrose e cálcio. Então eu posso ver o seguinte, que se o score de cálcio estiver acima de um determinado percentil para aquela determinada idade, isso é um fator a mais, né? Um fator a mais e um fator a mais importante. De risco. Eu posso já quase que apontar e dizer, esse paciente tem aterosclerose. Isso a gente pode associar com outros exames não invasivos, né? Por exemplo, Doppler de carótidas, enfim, paciente que tem aterosclerose. Então esse paciente eu já sei que ele tem aterosclerose. Se eu preciso aprofundar para saber em que grau essa aterosclerose compromete e obstrui as artérias, aí uma avaliação clínica se impõe. Então, assim, você falou para eu ranquear 3. Eu acho maldade a gente ter que ranquear assim, mas o primeiro, sem dúvida alguma, é avaliação clínica. Avaliação clínica. História, exame físico, conhecer o histórico desse paciente, né? Essa é a primeira avaliação. Isso aí você já consegue, digamos assim, separar o joio do trigo muito bem, né? Depois disso, os testes, digamos, funcionais. Teste de esforço, cintilografia, eventualmente ressonância e ecostress. São os exames que a gente consegue estressar o coração e ver até que ponto a circulação coronária é suficiente para que. Porque uma coisa é a circulação coronária que consegue segurar um coração em repouso. Quando você estressa o coração, aí você vê que a coronária precisa estar muito sã para que aquele coração não mostre um sinal de isquemia. E evoluindo, né? Se você tem um grau de julgamento de que aquele paciente tem uma aterosclerose importante, angiotomografia e a coronariografia, o cateterismo cardíaco, que é o que a gente faz, acaba sendo o padrão ouro para se definir se tem ou não obstrução coronariana. Quais seriam as principais complicações de uma angioplastia, seja pré-operatório e pós-operatório? Hoje em dia a gente tem esses procedimentos como muito seguros, né? Existem protocolos específicos para isso, existem melhoras em termos de equipamento, de técnicas que diminuem muito a chance de alguma complicação. Mas, de qualquer forma, é um procedimento invasivo. A gente sabe que até você tomar uma aspirina você pode ter complicação. Num procedimento invasivo a gente tem que, mais do que saber tratar a complicação, é saber preveni-las, né? Então nós estamos falando de um procedimento que é feito com um acesso arterial. Então está aí o primeiro problema, a primeira complicação que pode advir disso. Por conta disso, até a gente mudou a técnica. Antigamente se fazia muito por punção da artéria femoral. A artéria femoral é uma artéria bastante calibrosa e que não tem muito reparo anatômico em volta dela. Então é uma artéria de mais difícil compressão. Se eu tiver algum problema, uma ruptura, né, um aneurisma, enfim, é difícil comprimir.
Hoje, com o refinamento das técnicas, redução do calibre dos catéteres, por exemplo, eu consigo fazer isso quase tudo com artéria radial, né? A artéria do punho. A artéria radial é uma artéria que é bastante superficial e tem osso do lado, quer dizer, eu consigo comprimi-la. E mais, a mão ela tem uma circulação, um arco palmar, tem uma circulação colateral muito bem desenvolvida. Então, mesmo que haja um problema e oclua uma artéria radial, normalmente essa oclusão é assintomática completamente, não causa problema. A femoral é bem diferente. Se você tem uma complicação na femoral, muitas vezes, antigamente, a gente precisava mandar um paciente para uma cirurgia, por exemplo. Então, assim, o paciente que tem um risco maior de sangramento é um paciente que a gente já fica um pouco mais temerário, né, dependendo do acesso, como é que a gente vai escolher isso. Então, procedimento, começando nas complicações, complicações vasculares, seja de sangramento, oclusão das artérias, é o primeiro problema que a gente tem. Alguns pacientes têm problema com contraste. Nós usamos contraste iodado. Não só nós na coronariografia, na própria angiotomografia já se usa o mesmo contraste. Então é importante saber se o paciente tem alguma alergia e a gente tem como prevenir isso antes. O próprio contraste, falando ainda dele, o contraste ele usado de forma, digamos, desregrada e em paciente com algum fator de risco, ele pode ser tóxico ao rim. Então, em paciente que tem problema renal, diabético, paciente que já tem doença vascular grave, a gente precisa fazer uma avaliação pré para saber se esse paciente pode ser exposto a contraste. Então, as complicações aqui vasculares, complicações ligadas ao contraste. E complicação técnica do procedimento. Veja, a gente está lidando com artérias muito delicadas, né, finas, então a navegação por dentro da artéria precisa ser muito precisa. A gente tem como aliado isso os equipamentos hoje em dia que dão uma definição de imagem espetacular e os próprios catéteres que são bastante flexíveis e atraumáticos. Então a gente tem que tomar todas essas precauções, mas eventualmente, principalmente em casos de emergência, casos mais complexos, nós temos complicação, por exemplo, de você estar tentando abrir uma artéria e acabar ocluindo um ramo, enfim. Então, o infarto é uma complicação de um cateterismo. Agora, se a gente juntar isso tudo, Antonino, num cateterismo eletivo, isso aí vai dar coisa de 0,04%. Então, é extremamente raro, uma complicação. Mas é aquela história de você ler a bula do remédio. Se você for ler a bula do remédio e ver todos os efeitos colaterais, você não toma remédio algum. Então, assim, quando o paciente... É minha obrigação esclarecer o paciente. Eu prefiro falar dos benefícios, né? E, eventualmente, se o paciente quiser, a gente pode discutir também as complicações, caso a gente julgue que seja um paciente um pouco mais afeito a desenvolvê-las. Recentemente, um dos meus pacientes que passou por uma angioplastia, na verdade 3, inclusive com você, ele tinha muito medo. Na verdade, ele não tinha infartado ainda, mas ele tinha sinais claros de que estava faltando pouco para que isso acontecesse. Obesidade, diabético, hipertenso, a bomba relógio. Inclusive o apelido dele, né? Ele vai assistir o vídeo, vai saber que eu estou falando que o apelido dele, inclusive, é bomba, né? Então, ele tinha muito medo do procedimento. Não, mas ainda não aconteceu nada. Aí nós fomos, internamos no hospital, aí foi submetido ao cateterismo, à angioplastia, né? Hoje está super bem, mas ele ficava esperando, ele falou assim, agora eu vou ficar quanto tempo no hospital? E ele teve alta, ele fez o cateterismo no final da tarde, ficou no CTI até o outro dia, não chegou a completar 12 horas de CTI, foi para o quarto e foi embora no dia seguinte. Então, assim, em nível para tirar o temor das pessoas que pensam, pô, vai colocar um catéter dentro do meu coração, né, eu vou ficar internado, em média, tudo correndo bem. Qual o período de internação, qual o tempo de recuperação desse paciente? Bem, aqui a gente pode falar dos extremos, né? Um cateterismo diagnóstico é o paciente ficar 2, 3 horas no hospital e ir embora. Né? Como eu disse, a maioria dos procedimentos nós fazemos pela artéria radial, o paciente pode sair da sala já andando, né? Então, assim, está absolutamente viável para fazer qualquer coisa. É muito importante isso, né? O cateterismo do paciente pode ir embora andando, vai embora para casa em poucas horas. Eu costumo dizer, tem paciente que fala, eu estou ansioso porque eu nunca fiz. Bem, é verdade, mas o senhor já tratou um canal, o senhor já fez uma endoscopia, uma colonoscopia, é mais desagradável, tá? O cateterismo, eu não vou dizer que é uma coisa agradável, prazerosa, mas é bastante tolerável, né? Quanto à angioplastia, uma angioplastia eletiva no paciente já preparado previamente,
no Reino Unido, a gente tem pouco dado no Brasil, mas no Reino Unido metade dos pacientes vai embora para casa no mesmo dia, tá? E durante a pandemia a gente fez isso, tá, Antonino? A gente tinha um problema de vaga em hospital, colocar um paciente cardiológico dentro de um CTI cheio de Covid, era uma coisa que a gente não queria fazer. Então foi frequente a gente fazer angioplastia bem cedo, o primeiro procedimento do dia, e liberar o paciente 5, 6 horas da tarde. Então é um procedimento, obviamente, com as técnicas adequadas, sabendo que aquele paciente é de baixo risco, é um procedimento que a gente faz em regime de day clinic. Ou pernoita no hospital, né? Ou vai embora no mesmo dia. Com relação às arritmias, vou dizer assim, são frequentes arritmias pós-procedimentos? Não, muito raro. Geralmente a arritmia pós-procedimento basicamente ela derivada da doença que levou ao procedimento. Por exemplo, o infarto agudo do miocárdio uma das complicações do infarto é a arritmia. Então, assim, geralmente, quando ocorre uma arritmia, ela está relacionada muito mais à doença do que à intervenção. Mas, obviamente, que se a gente está manipulando o coração, pode haver algum grau de arritmia, mas isso é bastante raro, tá, Antonino? Eu não botaria nos top 10 digamos, das complicações de um procedimento percutâneo por catéter. Muitas vezes o que ocorre, que você até citou, o paciente passa por angioplastia, é instalado um stent nele, e algum tempo depois esse stent sofre um processo de trombose, ou enfim, uma restenose. Qual a causa mais comum? A causa mais comum é a própria doença ou normalmente está derivado da ausência, da falta de adesão ao tratamento pós-procedimento? Boa pergunta. Isso aí, quer dizer, a gente que já tem cabelo branco, a gente passou por várias fases da cardiologia intervencionista, né? E eu vou te falar que no cômputo final a gente está bem satisfeito com a evolução da nossa especialidade. Antigamente se colocava um stent e você sabia que, dependendo do cenário, esse paciente tinha 30%, 40% de chance de voltar à obstrução dentro do stent, que a gente chamava de restenose. O stent era basicamente uma estrutura metálica e, como qualquer corpo estranho no organismo, o organismo tende a fazer uma cicatrização em cima. E, às vezes, essa cicatrização era excessiva, eu costumava usar a analogia de um queloide, né, uma cicatriz hipertrófica, e isso dentro de um vaso, isso podia fazer com que o vaso voltasse a obstruir. A gente chamava isso de restenose. A restenose foi praticamente abolida com o advento dos stents farmacológicos. Hoje nós temos os stents, e 100%, hoje, seja na saúde suplementar, seja no SUS, a gente usa 100% de stent farmacológico. Esses stents eles liberam umas drogas que evitam ou reduzem a chance dessa cicatrização. Então os stents, hoje em dia, a restenose é algo bastante raro. 100% tá? dos stents hoje são farmacológicos. São farmacológicos. As empresas estão até parando de produzir os stents convencionais coronarianos. E o outro problema que você citou é a trombose. Bem, veja bem, de novo, a gente quando está implantando um corpo estranho, aquilo você está sujeitando a todo o processo inflamatório, né? E o organismo ele tende a cicatrizar tudo que ele julga como uma injúria, com migração de células inflamatórias, migração de plaquetas e, eventualmente, trombo. Então, para isso, a gente sabe que os stents hoje, quem implanta uma prótese dessa, stent principalmente, ele precisa ficar sob um regime antitrombótico durante algum tempo. Hoje em dia a gente faz isso com antiplaquetário, com aspirina e alguns congêneres da aspirina, por tempo até determinado, né? Não é Quanto tempo? eterno. Quanto tempo? Pois é, na angioplastia eletiva, Antonino, o paciente precisa ficar aí, as recomendações são que ele fique de 1 a 3 meses com 2 antiagregantes plaquetários e, dependendo do que ele esteja, de 6 a 12 meses com mais um, né? Se ele tiver indicação de uma prevenção cardiovascular, a gente sabe que a aspirina na prevenção secundária ela é eficaz. Então a gente acaba deixando a aspirina por mais tempo. Mas isso tem reduzido, isso tem diminuído muito, tá? Isso está sendo revisto. As diretrizes estão mudando enquanto a gente está conversando aqui. Os stents hoje em dia eles são muito mais biocompatíveis e eles me permitem tirar essa terapia antitrombótica o mais precoce possível. Mas o indivíduo que colocou o stent há 15 anos atrás, por exemplo. 15 anos atrás, se ele não tem indicação de outro regime antitrombótico, seja por prevenção primária, então, esse paciente pode ficar sem. Pode ficar sem. Tá? 15 anos atrás, o stent que ele colocou ainda não foi o stent farmacológico. Que usa. Farmacológico pode até ter sido, mas talvez das gerações anteriores. A gente se preocupa nesse doente muito mais com a neoaterosclerose,
O stent pode formar uma placa por dentro do stent do que uma trombose. Mas só para deixar claro, quem implantou o stent precisa seguir as recomendações médicas de forma bastante restrita e usar antitrombótico pelo menos durante algum tempo. Por que isso é importante? No indivíduo idoso, por exemplo, tomando antitrombóticos, você imagina, o indivíduo idoso ele pode ter um problema de próstata, ele pode ter um problema no cólon, ele pode ter um problema ginecológico, ele precisa fazer um procedimento. Então ele vai ter que tirar esses antitrombóticos, porque senão ele vai sangrar, né? Então ele pode ter um evento qualquer, um sangramento de um câncer, o doente neoplásico, é muito comum, né? E hoje em dia a gente tem que oferecer os dispositivos mais seguros, mais eficazes e que não deixem o paciente refém de uma medicação para o resto da vida. Falando novamente da cardiologia intervencionista, eu quero ir um pouco mais longe, o tema é infarto agudo do miocárdio, mas existem outras aplicações para isso. Atualmente, a gente pode falar, por exemplo, das trocas valvares, que antigamente não poderiam ser feitas. Vamos falar aí de estenose aórtica, mitral, enfim. O que você pode falar a respeito disso, de MitraClip, TAV, etc.? Isso agora já é uma outra vertente completamente, digamos assim, independente da cardiologia intervencionista. Hoje a gente tem encontros, congressos só sobre isso. A gente fala da intervenção estrutural, né, que é você intervir nas válvulas, você intervir em defeitos congênitos, enfim, do coração. Isso parece uma tendência na medicina como um todo, né, Antonino? A gente tende a ser menos invasivo, né? Isso em todos os aspectos, né? Seja na cirurgia geral, na cirurgia torácica, na neurocirurgia e na cardiologia não podia ser diferente. A cardiologia intervencionista ela surgiu para tratar basicamente coronária e alguma coisa ali, uns defeitos congênitos, como comunicação entre os átrios e por aí vai. E a gente começou a desenvolver, isso aí é coisa dos anos 2000, né? A gente começou a fazer aqui um procedimento, basicamente, é o que é mais feito hoje em dia nas intervenções estruturais, que é a TAV, que é a sigla em inglês para implante percutâneo de válvula aórtica. A estenose aórtica é uma doença que vai estar presente aí de 5 a 10% dos pacientes acima de 70 anos, né? No mundo desenvolvido até mais do que isso, né? As pessoas são mais longevas e é uma doença basicamente degenerativa. A válvula aórtica é a porta de saída do coração. O coração, para ejetar sangue para o corpo todo, ele precisa que a válvula aórtica abra, né, e feche depois para não deixar voltar o sangue para o coração. E quando essa válvula começa a reduzir o seu orifício efetivo, o paciente começa a ter sintomas. E a estenose aórtica, a gente sabe que quando ela começa a dar sintoma, ela é fatal em 2 a 3 anos, né, se tanto. Antigamente só tinha uma forma de tratar a estenose aórtica, não tem remédio que diminua isso, era abrir o peito, tirar a válvula doente e botar uma prótese, né? E nos doentes que, como eu estou falando, é uma doença de idosos, tinha doente que simplesmente não tinha condição, né? O risco cirúrgico era proibitivo, você abrir o peito. Então, em 2002, né, nós completamos agora 22 anos, na França se começou a fazer um implante percutâneo, ou seja, por catéter eu consigo não substituir a válvula, mas abrir aquela válvula antiga, doente, e colocar uma prótese por dentro dela. E isso está se desenvolvendo de uma forma gigantesca. A gente começou fazendo esse procedimento, no Brasil a gente começou em 2008. A gente começou a fazer esse procedimento só em pacientes que tinham risco impeditivo de cirurgia. Hoje, a TAV já está se tornando o procedimento primordial para tratar a estenose aórtica. Nos Estados Unidos, agora em 2021, mesmo em paciente abaixo de 65 anos, a TAV já é mais feita do que cirurgia cardíaca. E, de novo, é uma tendência. A tendência é que se abra cada vez menos o tórax. Cirurgião cardíaco é extremamente importante e vai continuar sendo. Mas a terapêutica por catéter está invadindo áreas que antigamente eram impensáveis. Eu estou falando da válvula aórtica, mas na válvula mitral, que aliás para a gente aqui no Brasil acho que é até mais importante, porque a gente tem aqui a praga da febre reumática. Na válvula mitral nós também conseguimos intervir de forma adequada na tricúspide, na pulmonar, enfim, o céu é o limite para tratamento por catéter. Inclusive a milésima, né, foi feito num paciente meu por você. Verdade. Milésimo caso de MitraClip no Brasil. Na MitraClip é um clipe que a válvula mitral vazando, a gente tem como aproximar os folhetos da válvula mitral e diminuir esse vazamento, né? E eu lembro desse teu paciente que, quando a gente estava fazendo, o pessoal da indústria falou: olha, esse caso aqui é o milésimo que está sendo feito. Nós contribuímos com poucos, mas o milésimo a gente fez. E o detalhe é que o paciente está muito bem. Que bom. Está muito bem, qualidade de vida.
excelente, enfim. Só para poder contextualizar aqui, que você falou, é importante para quem é leigo, a febre reumática é uma doença que é uma doença infecciosa, né, provocada pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, né, e tem um ditado que diz que a febre reumática lambe as articulações e morde o coração. E a principal lesão que se dá na válvula mitral. Então, aqui no Brasil, nesse contexto, realmente Muito prevalente. É muito prevalente no nosso meio. Uhum. Bom, César, você quer acrescentar alguma coisa a respeito de cardiologia intervencionista, a respeito de stent, a respeito de angioplastia? Veja, na verdade a gente aqui falou de muita coisa, né? Mas basicamente eu acho que a essência é a seguinte: a gente está conseguindo, de forma cada vez menos invasiva, abordar os vários aspectos do coração. E eu estou falando do coração porque é a minha especialidade, mas Sem isso dúvida, você sem consegue dúvida. expandir para praticamente todas as especialidades médicas. Sem dúvida. Cirurgia vascular, a neurocirurgia, hoje o AVC, desde que o acidente vascular é encefálico, né, não AVC, que é um termo um pouco mais ruim, Uhum. dependendo do tempo dele, aquele que é isquêmico, né, não o hemorrágico. Hoje você tem grandes condições de tratar em nível de muito menos invasivo. Mas prossiga, por gentileza, eu te Pois é, não, de forma alguma. E a gente fica muito feliz de ver toda essa tecnologia, isso é bioengenharia, né? Todas as techs são desenvolvidas, que a gente consegue realmente fazer diferença na vida do paciente e, digamos, com procedimentos menos agressivos. Mas a gente tem que fazer várias ressalvas. Ainda na cardiologia, a principal palavra, a principal coisa que a gente tem que buscar é prevenção. Prevenção. É evitar que chegue nisso, né? Porque se a gente chega ao ponto de precisar de procedimentos, a gente está, obviamente, aumentando morbidade, o procedimento não é inócuo, nós estamos aumentando o custo, estamos sobrecarregando o sistema de saúde e, infelizmente, muitas das coisas que nós falamos aqui ainda não está disponível para toda a população. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, a gente tem que trabalhar em prevenção mesmo, mas caso a prevenção, digamos, não surta efeito e o paciente tenha algum evento cardiovascular, seja nas coronárias, seja válvula, é reconfortante saber que nós temos várias alternativas e, modestamente, a nossa especialidade tem contribuído bastante aí para isso. O arsenal aumentou, né? A sua capacidade, a capacidade da medicina e da cardiologia em enfrentar alguns problemas, como você mesmo disse, o infarto agudo do miocárdio é a doença que mais mata no mundo. Nós estamos falando aqui de mortes num período da vida muito produtivo, né? Num período entre 40 e 50 anos, não que seja maior nesse, mas neste período, né? Em que você tem, né? Muitas vezes o cara conseguiu chegar, a pessoa, o ser humano conseguiu chegar, às vezes, no momento em que ele começa a usufruir de muito do que ele construiu ao longo da vida e tem a vida ceifada por uma doença que pode ser evitada através da prevenção. Eu queria que você se despedisse do pessoal do Canal Médico, com a sua despedida aí. Bem, eu agradeço bastante a oportunidade, tá? Acho a iniciativa do Canal Médico fantástica. Antonino, muito obrigado pelo convite. Eu estou à disposição aí para voltar aqui se precisar e para tirar alguma dúvida que tenha ficado aí. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim, não só falar sobre medicina, sobre infarto agudo, falar com você, que é um grande querido amigo de muito tempo. Trabalhamos juntos aí nos últimos 10 ou 12 anos aí. Enfim, e eu queria agradecer muito ao César, foi muito, muito boa, aprendi muitas coisas aqui e pensar na prevenção. Agradeço aí o pessoal do Canal Médico e vamos para a próxima. Conto com o César para próximas vezes estar aqui com a gente aqui. É isso, obrigado ao time do Canal Médico, obrigado a todos e uma boa tarde a todos.